Imagine voltar para casa e sentir que algo está errado. As armadilhas que você mesmo montou foram desativadas. O silêncio é perturbador. E então, você encontra um bebê. Um bebê que mudará tudo. Essa é a história de Vincent, um caçador solitário. E Chirone, o menino que trouxe a magia de volta ao mundo. Uma jornada de descobertas, desafios e o renascimento da esperança. Vincent retorna de uma caçada e percebe que suas armadilhas foram desativadas. Alerta, ele se prepara para enfrentar um possível invasor. Mas, ao investigar, encontra apenas um bebê abandonado. Ele e sua esposa decidem criá-lo como filho. Com o tempo, eventos extraordinários começam a acontecer. Ao gesticular, o bebê faz chover pela primeira vez em anos, trazendo vida de volta à aldeia. Os aldeões, maravilhados, passam a chamar o menino de mago. Ele protege a aldeia de ameaças e busca conhecimento para ajudar ainda mais. Apesar de seus feitos, Chirone enfrenta preconceito. Alguns dizem que ele é adotado, que seus pais o abandonaram. Mas ele permanece focado em aprender mais sobre magia. Vincent, ainda um pouco irritado com a obsessão do filho pela magia, tenta distrair o garoto. Como forma de recompensa por tê-lo ajudado no trabalho, sugere: vamos até a cidade comprar algumas frutas. Ao chegarem em Creas, Girirone fica encantado com a grandiosidade do local. As ruas movimentadas, as construções elegantes, tudo era novo e fascinante para ele. Assim que chegam, Vincent pede: fique na loja do seu avô enquanto eu vou fazer as compras. Enquanto isso, o garoto começa a ajudar o avô Martin nas tarefas da loja. Mas logo sua mente inquieta o leva de volta ao seu tema favorito: a magia. Vovô, você sabia que existem magos que controlam o vento com as próprias mãos? Martin, confuso, responde: magia? Ah, você está falando daquela fruta, manga. Chirone ri e corrige: não, vovô. Eu tô falando de magia mesmo, olha só. E aponta para o seu livro. Martin admite: eu não sei muito sobre isso, meu neto. Mas se quiser saber mais, a livraria aqui ao lado pode te ajudar. Sem perder tempo, Chirone corre até a livraria. Ao entrar, não consegue conter sua curiosidade e começa a mexer em alguns livros mais caros. A dona da loja logo o repreende: cuidado com esses livros, garoto. Esses não são para pessoas como você. Durante a discussão, um nobre entra e solicita os livros que havia encomendado. Enquanto a bibliotecária se ocupa, Chirone tenta espiar o conteúdo das obras, mas logo percebe que não havia nada de tão extraordinário ali. Isso o deixa intrigado. Por que esses livros são considerados tão especiais? Curioso, decide seguir o nobre discretamente. Após algum tempo, presencia o homem despachando os livros em segredo. Nesse momento, Chirone se lembra que o pai conseguiu seu livro de graça e começa a refletir sobre as diferenças sociais entre eles. Mergulhado nesses pensamentos, sem perceber, acaba atravessando os limites do distrito dos nobres. Ei, você! Grita um dos guardas. Essa área é restrita, saia daqui! Outro guarda o observa com desconfiança. Parece um desses garotos de recado dos ladrões. Vamos levá-lo. Mas Chirone, ágil, consegue escapar. Durante sua fuga, passa por um lugar onde algumas pessoas discutem sobre magia. Curioso, para e começa a ouvir. No meio da conversa, um homem diz que demonstrará magia se alguém acertar sua pergunta. Qual é o talento primário e essencial para aprender magia? Várias respostas surgem, mas nenhuma correta. Então o homem revela: é a visão. Ele exemplifica. Antigamente, até mesmo questões simples como 1 + 1 é de 2 precisaram ser comprovadas. Hoje aceitamos essa verdade sem questionar. Assim também é com a magia. Existem regras estabelecidas, mas é preciso visão para compreendê-las. Nesse momento, o homem percebe Chirone escondido e o chama. E você, o que pensa sobre isso? Num impulso, Chirone decide pular o muro e se juntar ao grupo. Se eu perder essa oportunidade, talvez nunca mais tenha outra. Ao notar suas roupas simples, os nobres logo murmuram: ele não deveria estar aqui. Mas o diretor do local intervém: deixe-o ficar, vamos ver o que ele tem a oferecer. Com os olhos brilhando de expectativa, Chirone pede: eu quero ver magia de verdade. Até agora só a conheço pelos livros. Os nobres zombam. Um plebeu como você jamais entenderia um livro de magia. Mas Miri, uma das instrutoras, resolve intervir. Vou te mostrar um pouco de magia do vento. Com um gesto, conjura uma poderosa rajada que lança todos pelos ares. Chirone, com medo, quase cai, mas o diretor o segura a tempo. E então? Pergunta o diretor. O que achou? Deslumbrado, Chirone faz mais perguntas, mas percebe os olhares reprovadores dos outros alunos. Ainda assim, Miri responde pacientemente: magia é algo que foge do senso comum. É uma ação mental que compreende as verdades por trás dos fenômenos. O diretor percebe a confusão no olhar do garoto e complementa: o que é incomum, muitas vezes, se torna uma verdade absoluta. Grandes gênios foram ridicularizados, mas suas ideias acabaram virando o novo senso comum. Animado, Chirone argumenta:
Então a verdade pode estar escondida naquilo que todos aceitam sem questionar. O diretor sorri, surpreso com o raciocínio do garoto. Muito bem. Agora vou te mostrar como desenvolvemos a visão mágica. Para demonstrar, pede a Shua, uma aluna, que entre na zona espiritual. Com 6 moedas ocultas na mão, pergunta quantas ela acredita que há ali. Sem hesitar, Shua responde corretamente. Quando um mago atinge o estado mental adequado, ele percebe com precisão tudo ao seu redor, explica Miri. Alguns magos conseguem até contar o número exato de folhas de uma árvore distante. Mas para isso, precisam dominar a sensibilidade extrema da zona espiritual. Shirone, maravilhado, sente que está apenas começando a entender o vasto universo da magia. Ao alcançar esse estado, o mago se torna capaz de controlar todos os fenômenos ao seu redor. O diretor acredita que qualquer pessoa pode atingir esse nível e, por isso, sugere que Chiron pratique em um lugar calmo até atingir o ponto de apagamento. Quando isso acontecer, um novo mundo se abrirá para ele. No entanto, Shirone argumenta que, se não for capaz de sentir, também não será capaz de se apagar. Miri, então, o convida a praticar ali mesmo, dizendo que, se ele não conseguir entrar na zona espiritual, não será capaz de aprender magia de forma alguma. Com isso, Shirone começa a se concentrar em perceber seu corpo de maneira menos física e mais sensitiva. O diretor pergunta ao garoto o que ele conseguiu sentir exatamente, e Chiron responde que ouviu todos os sons ao redor. Os outros alunos, no entanto, desdenham da resposta, alegando que seria possível ouvir aqueles sons mesmo àquela distância. O diretor deduz que o garoto ainda não conseguiu acessar a zona espiritual como esperava. Mesmo assim, ele toca gentilmente a cabeça de Chiron e diz que, com prática, ele será capaz de ouvir ainda mais sons no futuro. Com essas palavras, encerra a aula especial e retorna à escola com seus alunos. No caminho, lamenta pelo garoto. Se Shirone fosse nobre e tivesse recebido treinamento desde pequeno, certamente estaria no mesmo nível de seus colegas. Enquanto isso, Chiron decide pular de volta ao muro, afirmando que o treinamento do diretor funcionou. Ele sente que conseguiu se tornar um com tudo ao seu redor. Diz ter ouvido um som muito alto e se pergunta se aquilo seria a zona espiritual. Além disso, sente como se seu corpo tivesse se dividido em vários pedaços e se espalhado pelo mundo. Sem reação, começa a tremer de desespero. A sensação é de que ele pode sair do próprio corpo e tornar-se o próprio infinito. Correndo pela cidade, esbarra em um homem e prontamente se desculpa, mas o sujeito se irrita com o comportamento de Chiron. Pela camisa, o homem diz que, quando alguém comete um erro, precisa compensar o prejudicado de alguma forma. Chiron se desculpa novamente, mas o homem insiste que isso não basta. Pergunta então se o garoto faz parte da gangue dos lobos que estaria tentando matá-lo. No meio da confusão, uma garota chamada En intervém, querendo saber o que está acontecendo. O homem explica que acredita que o garoto estava tentando matá-lo e que por isso está apenas o punindo. Chiron nega, dizendo que apenas esbarrou nele. Um dos homens se irrita e parte para cima de Shirone, acusando-o de estar mentindo. Logo em seguida, o agressor afirma que o garoto deverá recompensá-los trazendo sua mãe. As palavras enfurecem Chiron, algo visível em seus olhos. O homem continua a agressão, chamando-o de arrogante. Quando os homens começam a espancá-lo com mais violência, Ame intervém, mandando que parem e corre até o garoto para verificar seu estado. Um dos homens tenta se esquivar da responsabilidade, dizendo que nem encostou no menino. Ame então insiste que parem de maltratá-lo, mas um dos sujeitos ameaça espancar Chiron ainda mais e vendê-lo para um vilarejo chamado Sol. Ele afirma que não precisam se preocupar com o desaparecimento do garoto, já que ele não pertence a uma família nobre. Diante disso, Chiron começa a clamar mentalmente por seu pai e por sua mãe. Yam, que também está presente, explica aos homens que, se pretendem vender o jovem como escravo, ele não pode ter nenhuma imperfeição. Sugere então que façam uma averiguação para verificar se ele está apto para ser vendido. Os homens ordenam que Chiron tire a roupa para que possam iniciar a avaliação. Mas Ame percebe que tudo foi mal interpretado. Sua verdadeira intenção era apenas ver o rosto do garoto. Nesse momento, uma mosca começa a se aproximar do rosto de um dos homens. Chiron sente novamente a zona espiritual tomando conta do ambiente ao redor e se lembra do momento em que o diretor havia conjurado o feitiço de vento. Nesse momento, o sujeito agarra novamente a camisa de Chiron, ameaçando agredi-lo mais uma vez. Mas algo mudou. Com um gesto instintivo, Chiron lança uma poderosa rajada de vento contra o homem. O impacto é tão forte que não só ele, mas todos os comparsas ao redor são lançados pelos ares. Chiron observa atônito os corpos voando, sem acreditar no que acabou de fazer. E com a queda, os homens se estatelam no chão, quebrados e clamando por socorro. O homem, ainda cambaleando, se aproxima do garoto cheio de perguntas. Ele não entende como alguém como Chiron, que não pertence à nobreza, foi capaz de usar magia. Antes que mais alguém possa intervir, o homem, percebendo a aproximação de outras pessoas, desaparece com uma velocidade impressionante. Chiron também decide sair dali o quanto antes. Após o que acabou de acontecer, ninguém estaria disposto a escutá-lo com bons olhos. Enquanto caminha, reflete que o mundo, afinal, pode ser um lugar frio. Ao chegar em casa,
Amy está visivelmente irritada. Ser derrotada por um moleque a incomoda profundamente. Seu pai percebe que a filha voltou mais cedo do que o habitual e, desconfiado, pergunta se ela andou matando aula de novo. Com arrogância, Amy responde que já aprendeu tudo o que havia para aprender e que as aulas agora são mais uma perda de tempo do que qualquer outra coisa. Shakora, seu pai, apenas ri. A prepotência da filha o diverte, mas também o preocupa. Ele avisa que, mesmo sendo inteligente, ela pode acabar se dando mal se continuar assim. Estranhamente, Amy não rebate. Apenas muda de assunto e começa a falar sobre magia. Shakora, confuso, não entende bem aonde a filha quer chegar, até que ela pede que ele a apresente a alguém da Academia de Magia. Quer ingressar lá. Algum tempo depois, Vincent, o pai de Chiron, retorna para casa à procura do filho. Sua esposa o informa que o garoto saiu para coletar madeira na área de extração, mas do lado de fora a neve já cai pesada. Preocupado, Vincent decide procurar o garoto ele mesmo. No caminho, relembra a primeira vez que levou o filho à cidade. Naquela ocasião, o menino também havia desaparecido misteriosamente. Apesar das suspeitas, Chiron insistia que apenas se perdeu. Enquanto isso, Chiron continua seu trabalho. Enquanto corta a madeira, lembra-se daquele dia em que conjurou magia de vento. Desde então, nunca mais conseguiu ativá-la novamente, e isso só havia acontecido de forma inconsciente. Apesar disso, ele ainda consegue acessar a zona espiritual com facilidade. Nesse estado, seus sentidos se aguçam. Ele sente a textura das coisas, a energia das formas, até mesmo os sons mais sutis. Usando essa sensibilidade, Chiron analisa a árvore à sua frente. Ao perceber uma área brilhante na madeira, ele direciona o machado com precisão e acerta o ponto exato. Com um único golpe, a árvore cai. Vincent, que o observava de longe, fica boquiaberto. O garoto usou o golpe do trovão, uma técnica avançada. Chiron, por sua vez, está surpreso. É a primeira vez que consegue realizar o golpe conscientemente, o mesmo com que conjurou magia naquele dia. Com isso, Chiron entende que precisa buscar mais conhecimento. Só assim será capaz de dominar as técnicas sem depender da sorte. 3 anos se passam desde esse dia. Ele segue treinando até se tornar capaz de conjurar o golpe do trovão sempre que quiser. Agora, percebe que já está imerso na zona espiritual há 5 horas. Sente-se um com a natureza. Mesmo assim, entende que isso ainda é pouco para absorver tudo que esse estado pode oferecer. Lembra-se das palavras do diretor da Academia de Magia. Entrar na zona espiritual é como entrar em outro mundo. Agora ele entende perfeitamente. Essa dimensão diferente é exatamente como o diretor descreveu. Após esse momento de introspecção, ele decide reunir suas coisas e retornar para casa. Ao chegar, se depara com uma carruagem imponente, parada à porta, puxada por cavalos brancos. A visita. Seu pai o chama e pede que cumprimente o convidado. Trata-se de Temoran, mordomo-chefe da casa Ogent. O homem se apresenta e diz que veio ali especificamente para ver Chiron. O garoto estranha. Afinal, a casa Ogent pertence à segunda classe de nobres do reino. O que alguém assim quer com ele? Temoran vai direto ao ponto e pergunta se Chiron sabe ler. O garoto responde que lê desde pequeno. O mordomo então o observa, com mais atenção, como se estivesse avaliando cada detalhe. Chiron, desconfiado, pergunta o que ele está fazendo. Temoran explica que já ouviu falar da reputação do garoto. Um lenhador que sabe ler e que, aparentemente, tem um grande potencial. Por isso, ele está ali para fazer uma proposta. Convida Chiron para trabalhar na casa Ogent. A função? Retirar livros da grande biblioteca da mansão. São milhares de volumes e o trabalho durará cerca de 2 anos. Embora outras pessoas também estejam envolvidas, a organização ficará a cargo dos dois. Como há milhares desses livros para serem coletados, o mordomo afirma que o trabalho deve durar em média 2 anos. Embora a retirada seja feita por outras pessoas, a organização e divisão final caberão apenas a Chiron e Temoran. Ao ouvir isso, Chiron deduz que esses livros contêm conhecimento suficiente para que ele se torne um mago. No entanto, Tora explica que apenas o garoto e sua família sabem da existência desse trabalho. Se algum desses livros vazar, Chiron e seus familiares terão suas vidas ceifadas. Nesse momento, Chiron entende o motivo da constante preocupação de seus pais. Apesar da severidade da regra imposta por Temoran, ele deixa claro que o garoto receberá uma excelente quantia em dinheiro, como forma de compensar o risco que ele e sua família correm. Segundo Temoran, essa quantia será muito maior do que eles jamais conseguiriam apenas vivendo da caça. Ofendido, Vincent rebate afirmando que nunca considerou esse acordo pensando apenas no dinheiro. Ele queria dar ao filho uma chance de alcançar seus sonhos. Ao ouvir isso, Temoran ri do pai de Chiron e afirma que o garoto não tem a menor chance de ter uma carreira bem-sucedida em qualquer área. Mesmo assim, ele insiste que Vincent está aceitando o acordo unicamente por causa do dinheiro. Caso contrário, jamais permitiria que seu filho fosse usado nesse trabalho. Vincent, então, responde que só permitiu o envolvimento de Chiron porque o mordomo prometeu que ele teria acesso aos livros de magia, e Temoran confirma que realmente disse isso.
Contudo, mesmo podendo ler os livros, o garoto não teria permissão para sair da mansão ou vigiar o conteúdo livremente. Nesse instante, Vincent recorda do tempo em que Chiron, ainda criança, aprendeu a ler após sua mãe, Olina, lhe ensinar algumas palavras por capricho. A partir dos 6 anos, ele começou a estudar sozinho, sem ajuda. Logo, perceberam que o menino era extremamente inteligente, o que levantou suspeitas de que ele pudesse ser filho de algum nobre. Esse pensamento enche Vincent de culpa. Se Chiron tivesse sido criado por uma família nobre, teria estudado em uma escola e tido um futuro melhor. No entanto, ele se corrige e reafirma que, independentemente de tudo, Chiron é seu filho. Vincent explica que o filho de um lenhador precisa aprender a trabalhar nas montanhas. Mas quando Chiron seguiu esse caminho, o medo o dominou. Ao lembrar da primeira vez que viu Temoran, Vincent decidiu oferecer o filho para ajudá-lo, pois ele sabia ler desde cedo e poderia ser útil naquele trabalho. De volta ao presente, Vincent confessa estar arrependido de ter implorado por essa vaga para o filho, pois as coisas não saíram como ele esperava. Com isso, exige que o mordomo saia imediatamente de sua casa. Um verdadeiro paizão. Percebendo os ânimos exaltados, Chiron toma a iniciativa e decide aceitar o trabalho oferecido pelo nobre. Temoran reafirma o que já havia dito. Caso algum rumor sobre a missão se espalhe, Herodes será morto. Mesmo assim, Chiron insiste, garantindo que jamais deixaria qualquer informação vazar. Ele ainda afirma que, mesmo que as coisas deem errado, não guardará ressentimentos. Temoran então informa que retornará em uma semana, e até lá o garoto terá todo o tempo do mundo para pensar. Mas deixa claro, se Chiron entrar na mansão, só poderá sair quando o trabalho estiver concluído. Depois disso, o nobre vai embora. Vincent repreende o filho por ter aceitado aquele trabalho. Ele se prontifica a assumir toda a responsabilidade, implorando para que Chiron recuse. Mas o garoto, sorrindo, agradece por aquele presente. Emocionado, Vincent o abraça e promete protegê-lo a qualquer custo. Passada uma semana, como combinado, Temoran retorna com o contrato em mãos. Toda a família de Chiron assina o documento. Em seguida, o garoto é levado para a mansão. No caminho, ele vê a imagem de seus pais apreensivos. Estende a mão para alcançá-los, mas não consegue. Mesmo assim, reforça para si mesmo que aquele trabalho é uma oportunidade única, mesmo cercado de pessoas poderosas e influentes. Durante o trajeto, Chiron se questiona se conseguirá sobreviver aos próximos 2 anos. É informado de que a casa Ogent está localizada na cidade de Greas, no reino de Tórmia. O nobre explica que essa família é composta por guerreiros responsáveis por formar espadachins oficiais. O antigo líder era um cavaleiro de 3ª classe. O atual, chamado Bishop, é de 4ª classe. Além disso, Temoran afirma que a família Ogent controla todas as forças da cidade. No caminho, eles passam por uma atração famosa conhecida como o Grande Corredor. Diante da grandiosidade, Chiron fica boquiaberto. Temoran comenta que há muitas outras coisas para o garoto se impressionar. Chegam então ao escritório onde Chiron ficará. Ao entrar, o mordomo pede que ele continue seguindo-o, pois explicará suas tarefas. Quando chegam à nova sala, Chiron fica espantado. Trata-se da imensa biblioteca dos Ogents. Temoran informa que todos aqueles livros serão realocados para uma nova biblioteca, e a tarefa de Chiron será organizá-los. A cada semana, ele receberá uma lista com os livros que deverá pegar. Além disso, não poderá sair do local após o expediente e só poderá entrar na mansão com permissão especial. Após ouvir todas as regras, Chiron decide continuar com o trabalho. O nobre avisa que ele começará no dia seguinte. Já em serviço, Chiron entende por que alguém precisa cuidar da organização. O padrão deve ser constante. Ele cita o exemplo de um livro chamado A História dos Espadachins, que poderia ir tanto para a seção de história, quanto para a de esgrima profissional. Ao estudar, Chiron percebe algo curioso. O conhecimento está conectado por uma linha comum, a história. Ele conclui que, ao aprender história e usá-la como base para outras áreas, o aprendizado se torna muito mais eficiente. E entre os 10, afinal, depois de aprender a história e usá-la para reforçar outras áreas, o aprendizado se torna muito mais efetivo. E dentro daquele mar de 10.000 livros, Chiron nota que havia por volta de 850 livros de história. Então, ele toma uma decisão. Vai ler todos durante os 2 anos em que permanecer naquela mansão. Enquanto mergulha nos estudos, Chiron ouve um barulho. Ele disfarça, explica que precisa de uma permissão oficial para acessar os livros. Nesse instante, Temoran o flagra trabalhando após o horário mais uma vez. Começa então a desconfiar das intenções do garoto e o aconselha. Não arruine sua condição privilegiada tão cedo. Afinal, se fizer algo proibido, ele será o responsável pelas consequências. Mas Chiron garante que não fará nada de errado. Quando Temoran para em sua frente, Chiron deduz que foi descoberto, que o nobre percebeu sua leitura clandestina. Mas para sua surpresa, Temoran apenas o alerta sobre seu uniforme. Ele lembra que o líder da família e os jovens mestres frequentam a biblioteca, e como funcionário da família Ogent, Chiron tem a obrigação de não os envergonhar. Além disso, manda o garoto dar um jeito no cabelo.
Aliviado por não ter sido descoberto, Shirone volta à biblioteca naquela mesma noite. Ao encarar os volumes históricos, percebe: estudar toda a história local não será nada fácil. Mas ele segue firme. Explica que, para acessar de verdade o conhecimento, é necessário entender cada evento com clareza. Em meio à leitura intensa, adormece. E mais uma vez, Temuran o encontra. Mas ao perceber que ele não está lendo livros práticos, resolve não interferir. 3 meses se passam e Shirone começa a se acostumar com o ritmo de trabalho. Em um certo dia, nota que um jovem mestre pegou um livro e não devolveu. Preocupado com as possíveis consequências, comenta com o mordomo, que explica que os nobres são responsáveis por devolver os livros, embora na prática não se importem se eles desaparecem. No fim, a responsabilidade recai sempre sobre os mordomos. Shirone respira aliviado. Certamente nenhum daqueles livros era de importância vital. Mesmo assim, a tensão permanece. Ele sabe que, como plebeu, pode ser morto por motivos banais. E reconhece. Até os próprios servos podem se tornar frios, apenas para evitar o menor dos erros. De repente, Ryan Og, o filho mais novo do Lorde, invade a biblioteca correndo, reclamando por não poder descansar. Logo é perseguido por um homem. Ryan pede que Shirone não revele que ele está ali. Quando o homem finalmente aparece, pergunta quem é Shirone. Ele se apresenta como um instrutor de esgrima e exige saber onde Ryan está, ameaçando o garoto. Diante da ameaça, Shirone entrega Ryan sem hesitar. O jovem tenta desconversar, diz que tudo foi um mal-entendido, mas o mestre não dá ouvidos. Puxa Ryan pela perna e o arrasta de volta ao treino. Enquanto é levado, Ryan promete vingança contra Shirone por tê-lo entregue. Mas Shirone acredita ter feito o certo. O instrutor tem autoridade até mesmo sobre o chefe da família. Era a única escolha possível. Ryan então é enviado às montanhas, onde passa 1 mês. Já Shirone leva 20 dias para terminar o primeiro livro, mas ao compreender totalmente seu conteúdo, consegue avançar com impressionante rapidez. Em apenas 4 meses, já leu 82 livros. Ele nota que o início foi o mais difícil. Depois que absorveu o conteúdo do primeiro, os seguintes começaram a fazer menções ao que ele já sabia, e chega à conclusão: se conseguir ler 200 livros, os 650 restantes serão bem mais fáceis. Durante esse processo, começa a se questionar sobre a real importância de estudar história agora. Mas, ao analisar as atividades dos magos do passado, sente que sua decisão está correta. Explica que, quando um estudioso cria uma teoria, ela precisa ser validada por um mago na prática. E mesmo que magos e estudiosos possam estar no mesmo nível, nem todo estudioso é um mago. Afinal, não conseguem entrar no estado extremamente sensível da mente, a chamada zona espiritual. Shirone percebe: se fortalecer seu conhecimento, talvez um dia possa se tornar um mago de verdade. É então que Ryan aparece novamente, dizendo que passou pelo inferno. E tudo por culpa dele. Mas Shirone minimiza e pergunta se ele realmente está ali por causa daquele dia. Ryan confirma. Conta que precisou sacrificar muito durante o treinamento. Seu mestre o fez escalar uma montanha inúmeras vezes, e quando pensava em desistir, lembrava de sua vingança, e encontrava forças para continuar. Shirone se dá conta. Ryan está muito mais irritado do que imaginava, a ponto de perder o controle. Ryan afirma que confiou nele, pediu ajuda e foi traído. Para ele, aquilo foi repugnante. Shirone responde que apenas disse a verdade, mas Ryan rebate. Ao menos deveria tê-lo avisado que não o ajudaria. Shirone entende, então, que a lógica não funcionará contra um nobre, e pergunta o que Ryan deseja agora. Ryan, por sua vez, estranha a calma de Shirone. Suspeita de que está sendo subestimado, e decide resolver a situação no campo de treinamento. Shirone deduz. Ele quer bater nele até se sentir melhor, e aceita. Afinal, isso ainda é melhor do que ser morto. Então, Shirone aceita que Ryan o agrida, acreditando que seria melhor apanhar do que ser morto. Mas para sua surpresa, Ryan lhe entrega uma espada de madeira e o desafia para um duelo. Ele deixa claro que não é tão covarde quanto Shirone, e por este ter subestimado um aspirante a espadachim, deverá agora receber seus golpes como punição. Confuso, Shirone pergunta por que Ryan o considera um covarde. Ryan responde: como servo da casa Ogens, Shirone deveria ter protegido seu mestre. Em vez disso, o entregou por medo de levar uma surra. Dito isso, Ryan o encoraja a atacar e avisa que permitirá 3 golpes antes de revidar, já que há uma grande diferença de força e tamanho entre os dois. Shirone percebe, pelos olhos de Ryan, que ele definitivamente é um agent. Isso o deixa apreensivo. Se quebrar um osso de Ryan, terá que retornar à sua casa. Decide então usar com sabedoria as 3 oportunidades de ataque. Já no segundo golpe, Ryan percebe que Shirone nunca sequer segurou uma espada antes. Determinado, Shirone ativa sua zona espiritual no terceiro e último ataque. Ele acerta a espada de Ryan com tanta força que ela se quebra. Nesse momento, fica claro que sua intuição estava certa. Os 2 primeiros ataques foram apenas para estudar o adversário. O terceiro,
O verdadeiro golpe foi uma técnica do trovão que Shirone vinha praticando há anos. Surpreso, Ryan pergunta onde Shirone aprendeu esgrima, mas o garoto o corrige. Aquilo não era esgrima, e sim um golpe do trovão. Ele explica que costumava ir às montanhas com seu pai para cortar madeira. Como não tinha força física suficiente, desenvolveu essa técnica como uma forma de compensar sua fraqueza. Ryan fica incrédulo. Para ele, é impossível alguém aprender algo tão refinado apenas cortando árvores, especialmente considerando que ele próprio treina esgrima há mais de 15 anos. Ele então se lembra de seu irmão Hai, que havia aprendido a técnica secreta dos Agents. Lembra-se também do dia em que seu pai, impressionado com Hai, disse que já não tinha mais nada para ensinar ao filho. Prepararam até um jantar para comemorar. Ryan, por outro lado, assistiu tudo derrotado no chão. Essa lembrança o corrói. Ele nunca consegue superar o irmão, não importa o quanto tente. De volta ao presente, Ryan continua furioso. Shirone tenta acalmá-lo, mas Ryan o interrompe. Bruscamente, ele entrega uma espada de verdade. Declara que irá tratá-lo com respeito, se Shirone conseguir aprender a técnica do esmagamento de espada. O desafio está lançado. Dentro de um mês, eles voltarão a se enfrentar, agora com espadas reais. Desesperado, Shirone pede que Ryan repense. Ele nunca teve aulas de esgrima, mas Ryan diz que ele tem um mês para aprender e que não aceitará desculpas. Se Shirone fugir, ele irá atrás dele onde quer que esteja. No dia seguinte, enquanto trabalha, Shirone reflete. Conclui que não pode confiar em pessoas de cabelo preto ou azul. Lembra que o chefe da família tem 3 filhos e uma filha. O filho mais velho é um espadachim oficial de 6º grau com cabelo preto. A filha, apesar de talentosa na esgrima, escolheu a música como pianista. O segundo filho, Hyogant, é considerado um gênio e também tem cabelo preto. Já Ryan, o mais novo, é visto como o menos talentoso. Mesmo com um professor dedicado, nunca conseguiu se destacar. Pensando nisso, Shirone percebe que foi cruel em não ter deixado Ryan vencer. Afinal, ele carrega um ego profundamente ferido, sempre à sombra do irmão. Tomado por esse sentimento, Shirone decide que não pode morrer. Se isso acontecer, seus pais também sofrerão. Decide então deixar esse drama de lado e focar nos estudos de magia. Se aprender alguma arte defensiva, talvez sobreviva ao duelo. Enquanto isso, Ryan continua seus treinos de corrida. O mestre percebe que ele bateu seu recorde, mas Ryan menospreza o feito, dizendo que aquilo não serve para nada. O mestre se irrita, mas Ryan insiste em treinos mais difíceis. O mestre desconfia. Algo mudou em Ryan. Talvez ele tenha aprendido algo novo? Pensa em Hai, mas logo se lembra que Ryan já despertou seu esquema. Do outro lado, Shirone estuda o conceito do esquema, uma espécie de corpo imaginário, semelhante à zona espiritual dos magos, mas voltado para espadachins. Todos os humanos têm uma imagem mental do próprio corpo, mas o esquema eleva essa imagem ao extremo, transformando-a em poder real. Os mestres do Shema possuem um domínio absoluto sobre seus corpos, a tal ponto que conseguem controlar até o movimento de suas próprias células. Fascinado por essa técnica após compreender seu contexto, Shirone logo percebe. O Shema é o completo oposto da zona espiritual. Ainda assim, ele decide tentar. Ele volta sua atenção para dentro de si. Concentração total. E com esforço, atinge os primeiros sinais de progresso. É como se estivesse tocando a borda da zona espiritual. Mas há uma diferença sutil e profunda. Para alcançar a zona espiritual, é necessário apagar-se completamente. Já o Shema exige mergulhar ainda mais fundo na própria essência. No meio desse processo, Shirone percebe. Tentar dominar o Shema pode ser ineficiente para ele. Ele conclui que seu tempo seria melhor investido aperfeiçoando a esgrima, usando apenas a zona espiritual como base. Com isso em mente, inicia um treinamento intenso ao lado de Ryan. A cada golpe trocado, uma pergunta se repete em sua mente. Por que não consigo acessar o Shema? Mag, observando a exaustão de Shirone, interrompe o treino. Os dois se sentam ofegantes. Em um momento de pausa, Mag pergunta a Ryan: Você sabe quais são suas qualidades? O garoto responde sem hesitar: Não, só conhece seus defeitos. Isso incomoda Mag. Ele explica que essa mentalidade o afasta do verdadeiro potencial. Gênios de verdade conhecem seus pontos fortes e os usam a seu favor. Eles não desperdiçam energia em áreas onde sabem que não evoluirão. Mesmo assim, Ryan insiste. Seguirá seu lema: treinar até a morte. Ele acredita que com esforço extremo, pode chegar onde quiser. Enquanto isso, Shirone se aprofunda na arte da esgrima. Para ele, a lâmina não é apenas uma arma, é também uma ferramenta de domínio psicológico. Ele estuda a Edma, que ensina a haver apenas 8 formas possíveis de atacar. E mais, treina como bloquear ataques vindos de cada uma dessas direções. Durante esse mergulho no mundo da espada, Shirone percebe que seu universo é tão complexo quanto o da magia. Em silêncio, ele se desculpa com seus pais. Talvez não consiga voltar, mas deixa claro, mesmo que morra, não terá arrependimentos. Ele viu algo extraordinário neste mundo. Quanto a Ryan,
Shirone começa a suspeitar que o garoto possa ter o mesmo talento do lendário Rai. Se isso for verdade, promete a si mesmo. Fará de tudo para superá-lo. Quando Ryan o ataca novamente, mento. Quanto a Ryan, ele começa a suspeitar que aquele garoto pode ser tão talentoso quanto seu irmão Rai. E se isso for verdade, então ele promete a si mesmo que fará de tudo para superá-lo. Sem hesitar, parte para cima do garoto com determinação. Shirone, por sua vez, observa atentamente e percebe algo fascinante. Ryan está utilizando uma esgrima impressionante, poderosa, refinada, mas completamente diferente da sua própria abordagem. Apesar disso, ele consegue sentir com nitidez o caminho da espada. Ryan nota algo curioso. O garoto não apenas desvia de seus ataques com agilidade, mas encara diretamente sua lâmina, sem demonstrar qualquer sinal de medo. Shirone, então, reflete internamente. Ele admite que ainda não conseguiu eliminar seu medo da morte, mas entende que esse temor não está enraizado no presente. Está no futuro, e o futuro, por si só, é apenas uma ilusão de algo que ainda não aconteceu. Levando essa perspectiva em conta, Shirone explica, como se falasse consigo mesmo, que se as pessoas não considerassem as consequências futuras de seus atos, qualquer um seria capaz de pular de um penhasco. Ryan, ao ouvir isso, conclui que o garoto aprendeu a suprimir todas as emoções, mas mesmo assim, afirma sem hesitação. Ele também não tem medo algum de morrer. Os dois voltam ao combate. Shirone consegue bloquear com precisão os ataques de Ryan, até que subitamente começa a sentir o peso de cada investida. Os golpes se tornam mais rápidos, mais intensos, e então ele percebe. A velocidade dos ataques de Ryan está ultrapassando o limite do que sua sinestesia é capaz de captar. Ryan se prepara para mais um ataque, e Shirone sente que está prestes a perder. Ryan, por sua vez, detecta o medo nos olhos do adversário e se enche de confiança. Ele afirma em voz alta que aquela é a lendária esgrima da família Ogent, aclamada, imbatível. Para ele, é impossível que Shirone consiga resistir por muito tempo. Está usando toda a sua força em cada golpe, sem reservas. E com isso, promete esmagar o garoto de uma vez por todas. No calor do confronto, Shirone percebe algo estranho. Se Ryan tivesse ajustado seu golpe apenas um pouco acima, teria acertado sua lateral e encerrado a luta instantaneamente. Mas não. Ryan insiste em ataques puramente fortes, sempre voltados para o mesmo padrão. Shirone, então, pensa um pouco mais sobre isso, e entende. Ryan, na verdade, possui um conhecimento técnico de esgrima muito menor do que aparentava. Ainda que suas habilidades sejam poderosas, seu entendimento sobre a arte é superficial, e isso por si só será um obstáculo. Ciente dessa fraqueza, Shirone decide virar o jogo. Abandona a ideia de manter-se apenas na defesa e muda de postura. Agora, ele também vai atacar. Ao notar essa mudança repentina, Ryan se espanta. Para ele, o garoto já deveria estar exausto, a ponto de não conseguir reagir com tamanha energia. No entanto, mesmo com golpes básicos, Shirone começa a pressionar. Ryan se vê com dificuldades em bloqueá-los. A lembrança do sorriso debochado de seu irmão o consome por dentro. Ele se enche de raiva e grita que se tornará o melhor espadachim do mundo. Com isso, retorna ao ataque com fúria. Mas Shirone percebe algo claro. Ryan está lutando apenas com força bruta. Não há técnica. Não há estratégia. Ele não entende o que Ryan está tentando fazer. Afinal, se ele usasse sua verdadeira esgrima, poderia vencer com facilidade naquele momento. Essa atitude sem sentido intriga Shirone. Observando a trajetória da espada de Ryan, ele nota que não consegue lê-la. Há muitas variáveis, muitos elementos instáveis. Ainda assim, quando Ryan parte para cima, algo se revela no instante do avanço. No momento exato em que as espadas colidem, uma delas voa longe pelo campo. Shirone ainda está com a sua. Ryan, em choque, começa a se perguntar mentalmente se aquilo é realmente possível. Porque no último segundo, Shirone mudou sua postura e desferiu um golpe ascendente, desarmando-o com precisão. Atordoado, Ryan pergunta: "O que você é?" Shirone, por dentro, pensa consigo mesmo. Nunca sequer imaginou vencer aquele oponente de qualquer... Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.